Bem, amados, uma vez que louvamos a Deus através do serviço de cântico, do hino inicial, dos pedidos aqui que foram feitos, né, dos agradecimentos, das orações, agora nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos meditar um pouco, tá bom? Naquilo que Deus tem trazido, né, para cada um de nós nessa oportunidade. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. O que é que nós temos ali? Nós temos ali as bem-aventuranças, não é? E a gente não vai se demorar em cada uma delas, tão somente fazer menção, não é? Deixa eu abrir a minha Bíblia também. Cristo agora estava pregando ali no sermão, seu sermão no monte. Diz que naquela ocasião, irmãos, e naquela época o costume era um tanto diferente do que nós praticamos hoje. Enquanto o pregador hoje se põe de pé e a congregação senta-se, naquela ocasião Cristo falava sentado. Parece ser estranho, não é? Mas era o hábito. E nem por isso as pessoas deixavam de dar crédito ou a devida atenção. Cristo então diz que bem-aventurado os humildes ou pobres de espírito. Depois ele diz que bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, e bem-aventurados também aqueles que padecem perseguição, injúria, ou qualquer um outro tratamento indevido por amor a Cristo. Amém? Depois, ele passa a falar no sentido figurado, dizendo que os seus ouvintes, a sua igreja, nós que hoje constituímos o seu povo, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E também, se valendo da oportunidade, ele foi bem claro em dizer: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não, eu não vim para fazer isso. Eu vim para cumprir. E a missão específica de Cristo, irmãos, é salvar o pecador. Continuando, irmã Thaís, o Sermão do Monte, Jesus demorou mais um pouco, eu estou assim um pouco mais rápido. O Sermão do Monte, ele também tratou da questão do homicídio, né? Quando ele disse, lá no verso 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ele agora implementa o mandamento e diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Muito bem. Do adultério, verso 27, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Cristo então fala: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para um homem, porque as mulheres acham que é só nós que temos um olhar impuro, para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E diz mais, da vingança, verso 36, 38,
ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Do amor ao próximo, verso 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, que mensagem preciosa, mas difícil de ser praticada. Não é verdade? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, ser humano nenhum, sem o poder do Espírito Santo em sua vida, é capaz de seguir essas orientações. Depois ele fala da prática da justiça, da questão de dar esmolas, ensina-nos também a orar, e como orar, não é? A questão do jejum, acumular tesouros não aqui na terra, mas no céu. E aí ele faz a diferença entre luz e trevas, os dois senhores, a ansiedade pelas essas questões da vida e o julgar os outros. Todos esses ensinamentos foram proferidos no Sermão do Monte. Amém? Tem mais outras orientações aqui, mas eu quero levá-los agora para o verso 24. Mateus capítulo 7, verso 24. Perdão, não fui tão claro, né? Mateus capítulo 7, verso 24. Veja, então, como Cristo conclui esse sermão. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ele está falando que ele anteriormente havia dito, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso seguinte: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O verso seguinte: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Irmãos, Cristo estava falando para um público cristão, propriamente dito, e como também está falando para nós hoje, né? Lucas, ele é bem claro quando diz, Lucas falando dessa mesma experiência, diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, e então ele dá aquela qualidade. Como também todo aquele que vem a mim, que ouve e não pratica, e então ele especifica a condição desse ouvinte. Qual dos dois grupos você acredita fazer parte? Daquele que foi qualificado como prudente ou daquele que foi qualificado como insensato? Ora, em público eu diria que eu escolhi o lado do prudente, mas talvez se eu estivesse sozinho com Cristo e isso não fosse chegar aos ouvidos de ninguém, talvez alguém se aventurasse em dizer que havia optado por estar do outro lado, ou até mesmo, até aquela circunstância, teria se portado como um imprudente. Agora, irmãos, de todas essas condições que Cristo apresentou, né, e agora ele dizer que os que ouviram
e que estão praticando são os prudentes, amém. E agora todos aqueles que ouviram, mas não praticaram, são considerados insensatos. Isso nos leva a fazer uma introspecção, pensar como tem sido a nossa conduta como cristãos. Porque você vê que aqui há questões, irmãos, que tem muito a ver com a vida lá fora. É muito fácil eu me portar como cristão quando todos são e creem igual a mim. É muito fácil. Estar do lado de quem concorda comigo, nós não vamos ter problema. Mas conviver com quem pensa e procede diferente, esse é o grande desafio. Cristo agora está dizendo: se eu me irar contra alguém, sem um motivo que justifique, a coisa é bem séria. Falando também da questão do divórcio, ele disse que apenas uma condição seria a razão para que um casamento fosse desfeito. Isso, se porventura o lado ofendido não perdoasse, né? Há a possibilidade de conciliar e conviver com a pessoa, ou optar por uma outra pessoa, porque o outro rompeu com aquela aliança que eles haviam acertado, não é? Irmãos, o conhecimento, o saber dessas orientações não vai mudar a vida de ninguém. Muitos dos nossos erros não são praticados por ignorância. Você é sabedor de que está fazendo a coisa indevida, mas ainda assim pratica. Então vocês tenhamos a devida consciência de que só saber não é razão suficiente para sermos salvos. Cristo não foi claro? Muito bem. Agora, meus amados, a casa do prudente, que foi edificada sobre a rocha, passou por todas aquelas coisas e ela não caiu. Isso é considerado a vida de um cristão que, edificado em Cristo, ele vai superar todas as dificuldades que a vida trouxer. Tá bom? Agora, aquele grupo de cristãos que está em nosso meio, em outro texto, Cristo os classifica como joio, diz que ao virem essas coisas, o finalzinho do verso 17 diz assim, vamos ler o verso 27, né, de Mateus 7. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora, irmãos, eu pergunto para você, o que é mais fácil? Construir sobre a rocha ou construir na areia? Na areia é mais fácil. Muito fácil. É muito fácil construir na areia. Você gasta menos e vai ocupar menos tempo. Na rocha, literalmente falando, não é? É bem mais trabalhoso. E deixa eu dizer uma coisa, para nós hoje, que a gente só quer coisa fácil. Se o seu celular demorar um pouco, você já fica impaciente. Tem que mudar de operadora, irmã Maria,
porque essa não está prestando. A gente quer tudo de imediato. E eu digo para você, porque isso trabalha a nossa paciência, e que pouca gente tem. Aí você pensa que eu tenho também, né? A gente não gosta dessa questão da demora. Queridos irmãos, dois caminhos. Ou eu estou do lado das trevas, ou do lado da luz. Ou eu estou no caminho largo, ou estou no caminho estreito. Ou eu sirvo como? Não tem como agradar duas pessoas ao mesmo tempo, se elas pensam de forma diferente. Não dá. Ele também diz o seguinte: eu devo escolher a vida ou a morte. Você percebe que ele nos oferece todas as condições, e então permite a mim e a você fazer a escolha, porque isso é um ato de amor. Deus nos orienta, nos dá todas as condições favoráveis e deixa que nós façamos a escolha, porque Ele não aceita uma adoração forçada, não tem sentido. Imagine, irmão Leudo, se o teu matrimônio tivesse sido em razão da força, não daria certo. Nem o seu, nem o meu, nem o de ninguém. Ou toda e qualquer companhia, acordo. Isso é verdade. Nós concordamos com tudo ali no altar. Mas quando a gente vai para casa, irmã Maria, algumas coisas não saem como nós imaginávamos, né? Imagine se fosse uma questão que nós usássemos a força. Então, Cristo, na sua sabedoria, deixa bem claro, para que a gente não se... Deus não quer que nós venhamos nos conduzir de forma cega, inconsciente, não. Ele nos mostra o caminho, e então nos convida a segui-lo, como diz lá, Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito bem. A Bíblia traz um exemplo de um homem que foi provado, mas permaneceu. Lógico, tem tantos outros, mas nós queremos tratar apenas dessa pessoa. Filipenses 4, verso 12. Se você sabe quem escreveu aos Filipenses, consequentemente sabe de quem nós estamos falando. 4, verso 12 diz assim: tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tendo experiência junto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. E o texto que a irmã Isabel leu, Romanos 8, 35, Paulo escreve, faz a seguinte interrogação, né? O que nos separará do amor de Cristo? Aí ele dá ali algumas definições. 4 e o versículo 12. Muito bem. Você quer que eu leia de novo? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que Paulo está dizendo é que uma circunstância ou outra não o separou do amor de Cristo. E lá em Romanos ele
nos interroga com a seguinte indagação: agora, o que nos separará? Falava dele e fala também para nós hoje. Será a espada? Será a fome? Será a altura? Será a profundidade? Ou que circunstância? Não é? Queridos irmãos, nós sabemos, irmã Thaís, que todos nós passaremos por alguma experiência que a gente não quer. Nós não queremos passar por experiências negativas, isso é lógico. Infelizmente, o pecado nos tirou esse privilégio de tudo ser bom. O pecado trouxe coisas que nós jamais imaginávamos que fosse tão doloroso. E às vezes, mesmo sabendo que o pecado é desastroso, nós ainda usamos da liberdade para praticá-lo. Misericórdia, não é? No decorrer dos nossos dias, assim como o irmão aqui aniversariou, irmã Yolanda também aniversariou, irmão Leudo aniversariou, outros também vão passar pela mesma experiência. Quanto mais anos se vive, mais desafio provavelmente você já passou. Com uma vantagem, se tornou mais experiente. Como cristão, mais anos de vida implica mais maturidade. Não é verdade? Já para outros, às vezes é motivo de fazer queixas e tantas outras coisas. Queridos irmãos, nós queremos concluir essa mensagem dizendo o seguinte: no verso 20, voltamos para Mateus 7, e no verso 28, é dito assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, e estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Eu pergunto para você, mas você responde no seu íntimo: você concorda com todo esse sermão que Cristo pregou? Amar o inimigo, orar pelo que te persegue, ao ser assaltado, você entrega tudo, ainda tem mais coisa aqui para te entregar. É uma experiência forte, não é? É uma experiência forte. Mas nós queremos dizer o seguinte: para cada época, Deus tem homens e mulheres que honram a sua palavra. Amém? E oremos a Deus para que nós possamos ser contados entre esses. Aqui não é uma questão de ser melhor do que ninguém, não é? Mas estar aos pés de Cristo implica dizer que Ele nos confere poder para vencer as nossas fraquezas. Que Deus nos conceda, irmãos, essa bênção. Você não ouviu Cristo naquela ocasião, mas ouviu hoje através da nossa palavra. O mesmo ensinamento que foi passado àquelas pessoas foi reproduzido hoje. E o convite que Cristo faz é que nós sejamos novas criaturas. É o nosso desejo e oração. Amém. Maravilhoso e eterno Deus, queremos, Pai de infinita bondade, te agradecer pela tua infinita misericórdia na vida de cada um de nós. Ao ouvirmos, ó Deus, o teu sermão, podemos perceber que sozinhos somos incapazes de viver, Senhor, essas verdades. Contudo, nos achegamos a Ti, Pai querido, assim como expressa as letras deste hino, que bem junto de Ti nós podemos ser vencedores.
E é essa, Senhor, a razão que nos traz à tua casa. É esse o motivo pelo qual nós oramos a Ti, nós estudamos a Tua palavra e nós também, Senhor, nos ajoelhamos para orar em nome do Senhor Jesus, para nos condicionar a viver esses princípios que a Tua palavra nos traz. Querido Deus, sempre o pecado tem sido um desafio nas nossas vidas. Pecar para nós, Pai querido, talvez é a coisa mais comum. E a nossa grande luta é vencer essa natureza pecaminosa. É nos tornar uma nova criatura que só o sangue de Cristo pode nos capacitar para essa realidade. Por essa razão, ó Deus, te suplicamos o perdão e a Tua graça salvadora na vida de cada um de nós. Te suplicamos, ó Deus, pelos fiéis que aqui se encontram, bem como com aqueles, ó Deus, que estão nos ouvindo ou nos ouvirão em uma outra oportunidade. Nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, igreja, o nosso irmão Miguel está à porta para agradecê-los. Que Deus possa ser conosco e convido a igreja e aos amigos que nos assistem através do YouTube, que estaremos aqui sábado a partir das 8h15.